Olá, povo de Deus, muito boa noite. Aqui estamos nós para mais um estudo da Palavra de Deus, prosseguindo os nossos estudos sobre a missão da igreja. Vamos fazer uma oração, pedir para Deus abençoar o estudo de hoje? Querido Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, eu venho suplicar a bênção do Senhor, ó Deus amado, para o estudo de hoje. Eu peço que o Senhor retire todos os obstáculos, os impedimentos, tudo aquilo que não provém do Senhor, que queira nos atrapalhar. E eu peço que hoje nós possamos, ó Deus amado, ouvir a voz do Senhor através dessa ministração desse estudo. Senhor Deus, fala conosco, nos orienta, nos dirige, nos traz revelação da Tua palavra, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Amém? Bom, gente, vamos para a nossa lição de número 18, né? O propósito da criação. No caderno de estudo você vai ver que essa lição foi preparada pela nossa querida pastora Alessandra Xavier. Deus abençoe a pastora, em nome de Jesus. O texto para memorizar de hoje é Jeremias 10:12. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Vamos à introdução. Para entender a ação da igreja é necessário estudarmos pontos importantes da doutrina cristã, tais como o propósito da criação, a queda do homem, as suas tentativas de remediá-la e a salvação preparada por Deus. A mensagem da igreja do Senhor precisa ser genuína, portanto, vamos navegar no conhecimento da palavra de Deus. De fato, como está aí no seu caderno de estudo, uma das coisas essenciais para a igreja é que ela tenha uma mensagem autêntica, né? E para isso ela precisa conhecer justamente esses pontos. Para o que nós somos criados, qual é o propósito de Deus em relação a nós, né? Nós precisamos conhecer também as tentativas do homem de tentar por si mesmo cumprir os propósitos de Deus e o fracasso do homem em a parte de Deus tentar cumprir os propósitos para os quais ele foi criado. E como Deus, desde o princípio, estava lá presente, lutando para remediar a situação que, infelizmente, o homem, desde a queda, né, no capítulo 3 de Gênesis, o homem acabou, a verdade é essa, atrapalhando tudo, né? Então, nessa e nas próximas aulas nós vamos estar tratando justamente disso, né? Vamos falar do propósito da criação, vamos falar da queda, vamos falar das tentativas do homem para remediar essa queda, da salvação preparada por Deus, tá bom? É uma das partes mais interessantes do livro aí do apóstolo Jair. Bom, primeiro ponto. Para a glória de Deus. A Bíblia Sagrada prova a soberania de Deus em criar todas as coisas com o objetivo, glorificar o seu nome. Tá? A criação inteira foi feita para isso, glorificar o nome de Deus. Guarde isso no seu coração. Quando você vê os céus, a terra, o mar, as estrelas e tudo que existe, tenha no seu coração que isso tudo foi criado para glorificar o nome de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 19, ele diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, ele estava dizendo que toda a criação é um grande brado de louvor ao Criador. Tá? O tópico a criação. Tudo que você admira foi criado por Deus para expressar a glória dele, revelando o seu poder e sabedoria. Deus criou os ecossistemas, as estações do ano e tudo que existe para
resplandecer o seu poder. O Gênesis não começa com filosofias acerca da existência de Deus. Deus já aparece criando. O livro de Gênesis também não foi escrito para responder à ciência ou provocar luta entre ciência e a fé. A diferença é que enquanto a ciência procura responder a pergunta como e quando, a fé responde a pergunta por quê e para quê. Muito bom. Algumas coisas aqui, algumas coisas. Bom, primeiro, a criação e tudo que a gente vê aponta para a sabedoria e o poder de Deus, né? E eu fico maravilhado. Eu gosto muito de assistir aqueles canais que mostram, por exemplo, a vida na natureza, né? Os Animal Planet, National Geographic. Eu fico bobo de ver como Deus manifestou sua sabedoria ao criar esses certos animais, certos insetos, né? Certos seres assim com capacidades, com instintos que a gente fica assim, meu Deus do céu, como é que as pessoas não conseguem ver a mão de Deus nessas coisas? Eles têm certos instintos assim que se a gente não vê a mão de Deus, a gente pensa, como que eles sabem que é assim que deve proceder, que é desse jeito que eles têm que agir, né? É a assinatura de Deus na criação, né? Igual eu estava assistindo embates entre certos animais ali na natureza, né? Aí vendo um grupo de leões numa luta contra uma onça, e eu achava interessante que a onça o tempo todo ficava se defendendo deles deitada, né, de barriga para cima, se defendendo deles desse jeito. É porque o leão fica a toda hora tentando atacar a coluna dela, porque se der uma bocanhada na coluna dela, parte a coluna e ela morre. Então em todo momento ela fica deitada com a coluna para baixo. Aí eu fico, meu Deus do céu, mas como sabe que é assim? Como sabe que elas estão tentando atacar sua coluna, né? E aí a gente só pode se maravilhar e dizer, meu Deus do céu, como Deus criou todas as coisas assim, pôs certos instintos nos animais, na criação assim, colocou sua assinatura, né? Muito interessante. Quanto mais você assiste assim essas coisas sobre a natureza, mais você fica maravilhado de ver como Deus fez questão de mostrar assim que as coisas não foram criadas por acaso de qualquer jeito, não. A mão dele está ali. Outra coisa que eu achei interessante foi colocada aqui na lição. A descrição da criação na palavra de Deus não está ali para confrontar, para entrar numa briga com a ciência, né? Com a verdadeira ciência, porque tem a pseudociência, né? Como tem a pseudofé também, né? Entrar num embate, não. São a ciência, principalmente na área ali da arqueologia, paleontologia, né? Cosmologia, todos eles lutam para refazer a história do homem, né? A origem do homem não, da própria existência, da natureza, das coisas que existem, né? E a gente tem que ver que a narrativa da criação que existe ali no Gênesis não é uma narrativa científica, né? Para querer substituir qualquer descoberta científica, qualquer descoberta arqueológica, paleontóloga, essas coisas todas. Não. Está ali com o propósito de mostrar a nós as intenções de Deus, os propósitos de Deus com a criação. É isso, né? Porque quantas vezes a gente vê pessoas que quiseram dar, vamos dizer, sentido científico
as palavras de Gênesis, capítulo 1 e 2, e acabaram fazendo uma salada doida ali, né, gente? Com as palavras de Gênesis, olha, isso aqui prova que isso, que aquilo, isso prova que isso, que aquilo, né? Querendo mostrar traços de verdades científicas no relato da criação. Vamos entender, sim, ali está falando que Deus é o Criador de todas as coisas, ali foi Deus quem criou tudo e que Ele é a origem de todas as coisas, tá? E que, sim, ele, ele criou as coisas numa certa ordem e, e o relato de Gênesis mostra essa ordem e com um determinado propósito, né, gente? Com um determinado propósito. Mas vamos tirar da nossa mente a ideia de querer colocar ali como um confronto para a ciência, para os estudos humanos. Não, cada um está fazendo sua parte. Como eu disse aqui, olha, a ciência está tentando desvendar o como, né? Está tentando desvendar o como, responder a pergunta como e quando. A fé só está querendo responder a pergunta por quê e para quê e por quem. Eu colocaria mais uma pergunta, né, que ela está respondendo. Por quem, por quê e para quê, né? Até, inclusive, a mais relativa, recente, vamos dizer, teoria do Big Bang, né? Que tudo se originou numa grande explosão que deu origem ao universo. O universo é tudo que existe. A própria ciência não se propõe a querer responder quem foi que deu origem a essa explosão. Ele sempre fala, ciência parte do princípio de Big Bang é maior que zero, ou seja, é do Big Bang para frente. Para trás aí é uma questão da fé, né, das pessoas. Então, se Deus criou todas as coisas através de uma grande explosão, isso aí nós talvez um dia vamos saber, mas o fato é que enquanto a ciência está procurando descobrir quais os mecanismos usados para que as coisas viessem à existência, a fé está na luta para saber, está no caminho para responder a pergunta: qual é o propósito? Por que estamos aqui? Para onde estamos caminhando? Vamos lembrar disso. Assim, nós vamos surgir de embates tolos, né, entre fé e ciência, tá bom? Como podemos louvar a Deus, já que fomos criados para o louvor da sua glória? Como podemos louvar a Deus? 3 maneiras de nós louvarmos a Deus, gente. Primeiro, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. A primeira forma, já que nós fomos criados para o louvor da sua glória, como nós podemos louvar a Deus? Primeira forma é reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. Quando nós reconhecemos isso, nós sabemos que Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser com as nossas vidas, e que, como disse o salmista, ou melhor, como disse Salomão num dos seus provérbios, para nós reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma vez que Ele é o Senhor da minha vida, não existe nada na minha vida que vai escapar da soberania de Deus sobre nós. Nós precisamos entender que Ele é o Senhor. Ele tem que estar presente em todas as coisas em nossas vidas. Se tiver algo em nossas vidas que a gente diga assim, nisso aqui Deus não põe a mão, é aquilo que vai dar problema na nossa vida, tá?
Não, isso aqui Deus não precisa se preocupar não, que isso aqui cuido eu. Cuido eu. Não, não, não. Isso aqui Deus não precisa decidir não, que quem decide sou eu. Isso aí é o que vai dar problema na minha vida. A vida daquele que quer glorificar a Deus tem que ser uma vida de negar-se a si mesmo. Tem que ser uma vida na qual ele possa falar como o apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Interessa o que Deus quer de mim, tá? Vamos lá. Vivendo uma vida de santidade. A segunda forma de nós glorificarmos a Deus é vivermos uma vida de santidade, ou seja, o que eu faço com o meu corpo, o que penso e o que eu digo, tudo isso vai glorificar a Deus, tá? Esse Deus que falou: sede santos, porque eu sou santo. Eu vou glorificar a Deus à medida que eu vivo a vida que Ele me ordenou que eu vivesse através dos princípios da sua palavra. Isso é santidade, tá? Santidade é uma questão de eu andar corretamente, de eu viver uma vida que expresse o caráter de Deus na minha vida, que expresse os princípios da palavra de Deus em toda a minha forma de viver. E cada vez que eu faço isso, Jesus disse no Sermão da Montanha, que a nossa luz brilhe diante dos homens, a fim de que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus, tá? Então, cada vez que eu ando de acordo com os princípios da palavra de Deus, tá? Eu posso ser perseguido, eu posso enfrentar confrontos aqui nessa vida, posso e enfrento, né? Mas a verdade é que o Pai será glorificado, Jesus disse no Sermão da Montanha, através da minha vida, tá bom? E a terceira maneira é comunicando a palavra de Deus, tá, gente? Comunicando a palavra de Deus. Cada vez que eu comunico a palavra de Deus a alguém, cada vez que eu semeio a semente da palavra de Deus a alguém, eu estarei glorificando a Deus. Porque a palavra de Deus, gente, é uma das coisas mais preciosas que Ele deixou ao ser humano. E eu sempre falo que nós somos salvos e não somos arrebatados ao céu depois de sermos salvos, né? Entregamos a vida para Jesus e não somos logo arrebatados aos céus. Por quê? Porque nós temos uma missão aqui na Terra, tá? E uma das missões que nós temos aqui na Terra é o quê? Semear a palavra de Deus no coração das pessoas. Então, cada semente da palavra de Deus que eu semeio no coração de alguém, eu estou glorificando a Deus. Tá bom? Vamos lá. E aqui é citado um versículo, eu amo esse versículo, Colossenses 3:23, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Já pensou? Comer, beber, fazer qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Qualquer coisa que você fizer. E tudo quanto fizer, fazer de todo o coração para o Senhor e não para homens. Glória a Deus. Vamos lá. Agora, segundo ponto, lições espirituais da criação. É aí. Eu acredito que aí está o centro, irmãos, da narrativa de Gênesis, capítulos 1 e 2. As lições. As lições espirituais que existem ali, tá? O que nós não estamos falando aqui, que Moisés, ao escrever Gênesis 1 e 2, ele não estava querendo dizer que não aconteceu aquilo. Não, aconteceu aquilo. Mas o que Moisés estava procurando dizer era que naqueles acontecimentos, o importante eram as lições espirituais que estavam sendo passadas para nós. Vamos ver alguma? Foram 6 dias para criar todas as coisas, né? Aí, você saberia citar o que o Criador formou em cada dia? Já parou para analisar que na criação existem princípios espirituais fantásticos para aplicar na sua vida? Vamos ver alguns. Vamos lá. Gênesis 1, versículo 2, que diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia.
havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a água. Gente, quanta mensagem já não foi pregada, né, em cima desse texto. A palavra de Deus também é a semente da nova criação. O novo nascimento. Todos nós andávamos com a vida sem forma e vazia, e mesmo assim o Espírito de Deus pairava sobre nós. Mas foi somente quando ouvimos a palavra de Deus que esse Espírito Santo foi pondo a nossa vida em ordem. Então tá aí, ó. Primeira lição. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja só, esse versículo 2 mostra um caos completo, né? Águas profundas cobrindo toda a terra, escuridão. Está escrito que o Espírito de Deus estava ali presente sobre a face das águas, né? O que já aponta para uma realidade. E eu gosto de citar isso em oração. Que às vezes nossa vida também está um caos. Às vezes nossa vida está sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus está lá pairando sobre nós. E através da palavra de Deus que nós damos ouvidos, Ele vem para colocar todas as coisas em ordem, né? Porque tem hora que a gente quer trocar as ordens e a gente quer pôr nossa vida em ordem para depois se chegar perante Deus. Estou fugindo de Deus porque minha vida está muito bagunçada, deixa eu arrumar as coisas, depois eu me chego perante Deus. Se o homem puder dar ordem, colocar ordem no seu caos, nem precisa de Deus para nada, né? Mas o fato é que quem coloca ordem no nosso caos é Deus, tá? Pode estar a bagunça que for, o Espírito de Deus está ali presente. Diante de uma decisão que nós tomamos, abrimos o coração diante da palavra de Deus, Ele colocar ordem em tudo. E é Ele quem faz isso, tá bom? Segunda lição. Deus disse, haja luz e houve luz, versículo 3. Quando conhecemos a Deus, Ele nos dá luz, conhecimento das coisas espirituais. Coisas que antes não conseguíamos compreender, de repente se tornam claras. Isso é Deus dizendo, haja luz. Então, gente, isso aí está presente também na parábola da dracma perdida, né? Em que a mulher que perdeu a dracma, ela acendeu a luz, varreu a casa para procurar a moeda que se havia perdido. Muitas vezes pregando a palavra de Deus, eu falo que aquilo é obra do Espírito Santo, assim como na parábola anterior da ovelha perdida e o pastor indo atrás da ovelha, é obra do filho, né? O bom pastor, e a parábola seguinte, a parábola do filho pródigo, é a obra do pai recebendo aquele que se chega a ele. Aí é a obra do Espírito Santo acendendo uma luz. E luz fala de quê? Bom, luz fala de entendimento, né? Tem muita coisa, gente, que não adianta a gente querer explicar para as pessoas que ainda não tiveram conhecimento de Deus. Tudo que a gente tem que falar é assim, ó, vem e vê, tá? Vem e vê. A pessoa tem que experimentar a Deus, tem que conhecer a Deus primeiro, porque depois ela vai compreender. Porque é quando a gente abre o coração para Deus, e a Bíblia fala assim que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Quando ela abre o coração para Deus, aí a luz vem, e ela passa a compreender. Por isso que quantas coisas, gente, que nós até éramos contra, nós falávamos contra, nós combatíamos, aí a gente abre o coração para Jesus, recebe Ele como Senhor e a gente está envolvido naquilo. Por quê? Porque agora compreende. Agora a gente compreende. Então, uma coisa que Deus dá para o homem é luz. E João, nas suas epístolas, ele compara também luz com amor, que aquele que ama anda na luz. Então, luz representa também amor. Uma marca daquele que realmente nasceu de novo é que ele ama, tá? Ele ama.
Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Se eu nasci de novo de verdade, não quer dizer que eu não vou ficar bravo com coisa, não quer dizer que nunca mais eu vou ter ressentimento de alguma coisa, não quer dizer que eu não vou ficar nervoso com determinadas coisas. Mas quer dizer que no meu coração vai ter amor, viu, gente? Vai ser uma marca na minha vida, tá certo? Porque afinal, a palavra que diz que Deus é luz, o mesmo apóstolo João que diz que Deus é luz, ele diz que Deus é amor. Vamos lá. Terceira lição. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. No mesmo dia Deus fez separação entre as trevas e a luz, chamou a luz dia e as trevas noite. Isso mostra que nos caminhos de Deus não pode haver mistura nem comunhão da luz com as trevas. Olha só. Mesmo dia Deus faz separação da luz e das trevas, chama a luz de dia e as trevas de noite. Então, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6,14, que comunhão há da luz com as trevas? No caminho de Deus, gente, não existe segregação, não existe preconceito, não existe, vamos dizer assim, desprezo por ninguém, existe respeito. Mas existe separação? Existe. Existe sim. Separação não no sentido de eu menosprezar alguém, não no sentido de eu considerar alguém não amado por Deus, porque todos o são, né? Aliás, eu sempre falo que quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, seja ele quem for, nunca pregar na perspectiva de que se converta para Deus te amar. Não, pregue na perspectiva de você já é amado por Deus, por isso venha para Ele, corra para Ele, né? Então todos são amados por Deus. Agora, existe a separação? Existe. A própria palavra santo, que nós falamos que é uma maneira da gente glorificar a Deus é ser santo, a palavra santo quer dizer separado, né? Então, a Bíblia fala sobre essa questão de separação. E esse texto, 2 Coríntios 6, fala que comunhão há da luz com as trevas. É o texto que fala de não se pôr num jugo desigual, né? Então, fala da gente manter o nosso testemunho no mundo, de coisas com as quais a gente não pode se misturar, tá? A gente tem que tomar cuidado sim, desde o jovem, tá? Tá lá solteiro, aí baixar aquele desespero, quero casar, quero casar, quero casar, amém? Vai orar, Deus vai preparar alguém para ele, desde que seja no Senhor. Porque negócio de querer procurar gente lá fora, você está entrando num barco furado. Vai começar a água a entrar e esse barco vai afundar. Tá? Quem Deus preparou para você é de Deus. É de Deus, tá? Desde o jovem até a gente no nosso dia a dia, nas nossas amizades, porque aliança não é só aliança de casamento, é aliança de amizade profunda, de pessoas com quem nós abrimos o nosso coração, né? Todos os nossos relacionamentos têm que ter um propósito, e às vezes a gente se coloca num jugo desigual em matéria de luz e trevas, até nisso. Pessoa que não consegue abrir o coração como pastor ou com um homem ou uma mulher de Deus, mas consegue abrir o coração com gente que não teve a mínima experiência com Deus na sua vida. Então a gente tem que rever os nossos conceitos, tá, gente? Vamos tomar cuidado com isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar cuidado com isso. Deus faz separação da luz e das trevas, tá? O que mais? Gênesis 1, versículos 6 e 7. No segundo dia, Deus cria o firmamento e separa as águas de cima das águas de baixo. A separação das águas de cima das águas de baixo fala da separação das coisas celestiais das coisas terrenas. Bom, gente, objetivamente falando, essa questão de separar águas de cima das águas de baixo, está falando simplesmente as nuvens lá em cima carregadas com as suas águas e das águas aqui de baixo, os rios, os mares. Embora os povos semitas antigamente achavam que essa parte azul que a gente está vendo era um oceano lá em cima, né?
E nós sabemos que não é. Não, não tem nada de oceano lá em cima no céu. Agora a lição espiritual que está nos passando é o quê? Existem as coisas de cima e as coisas de baixo. Do mesmo jeito que Deus faz separação da luz e das trevas, Ele faz separação das coisas de cima e das coisas de baixo. De que estamos falando? Colossenses 3:1 fala que é para a gente pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. Ou seja, que nós precisamos primeiro fazer separação das coisas terrenas, né? Não estou falando necessariamente de coisas pecaminosas, estou falando de coisas terrenas. Coisas que não são pecaminosas, mas que fazem parte desta vida, simplesmente. Que tem hora que a gente está tão ligado nelas, que nossa vida espiritual vai ficando enfraquecida, vai ficando frágil, né? E aí é hora da gente ver se a gente não está ligado demais nas coisas de baixo e desligado das coisas de cima, né? Então pensando demais nas coisas de baixo e pensando de menos nas coisas lá de cima. Vamos lembrar que nós somos de cima. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Se a gente ficar pensando demais nas coisas da terra, uma hora nossa vida espiritual vai sentir o baque disso. Nós vamos ficar maus, tá? Então vamos tomar cuidado? Vamos nos ligar mais nas coisas de cima? Oração, Bíblia, jejum, comunhão na igreja, essas coisas todas, né? Edificação, ouvir palavra. Essas aí são as coisas de cima, né? O que mais? Gênesis 1:19 ao 13. No terceiro dia, há uma ordem de Deus, as águas se ajuntam e do meio delas surge a terra. No terceiro dia, guarda isso. Essa terra produz vida, relva, ervas e árvores frutíferas. A expressão terceiro dia nos traz algo à memória, não é mesmo? A ressurreição do Senhor Jesus. A terra saindo do meio das águas do terceiro dia e produzindo vida traz à nossa mente a pessoa do Senhor Jesus ressurgindo dos mortos para trazer vida aos que creem. Então tá aí, no terceiro dia as águas se juntam para dar lugar à terra e essa terra produz vida. Erva verde, árvores frutíferas, né? Aquela coisa toda. E, aliás, é um exercício muito legal, é você ver, principalmente no Evangelho de João, quando aparece o termo terceiro dia, você vai ver o quanto isso está ligado à questão da ressurreição. Então ali a gente já vê, ali no terceiro dia, quando a ordem de Deus, assim, as águas se juntam e a terra surge do meio da água para produzir vida, né? Um símbolo, um sinal da ressurreição. Acho interessante que o primeiro milagre que Jesus operou, você se lembra, né? Transformar água em vinho. Na versão atualizada, como na corrigida também, fala assim que foi no terceiro dia que isso aconteceu. O texto já começa dizendo, no terceiro dia Jesus foi numa festa em Caná da Galileia. Transformar água em vinho. É um milagre que já aponta para a ressurreição, né, gente? Transformar água em vinho. E era o primeiro milagre já apontando para a missão de Jesus aqui nessa terra. Ele veio trazer vida e vida em abundância. Que maravilha, né, gente? Que benção. Gênesis 1, versículos 20 ao 23 tem mais uma lição. No quinto dia Deus cria as aves e os peixes. As aves e os peixes. As aves nos falam do cuidado amoroso do Pai para conosco. Que Jesus falou, veja as aves dos céus, que não trabalham, não fiam, não ajuntam em celeiro. E contudo o vosso Pai as alimenta. E a gente fica com medo, né, às vezes. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Aí Jesus fala, olha as aves do céu, só sabe acordar e ir lá cantar. A gente faz a nossa parte, a gente trabalha, a gente faz o que é preciso. E se mesmo assim surgir as necessidades, vamos lembrar. Foi Jesus quem disse que nós valemos mais do que muitos passarinhos, tá bom?
Elas falam do que mais? De renovação das forças, né? Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovaram suas forças como as águias. Vocês já ouviram muita pregação sobre isso, né? Da águia, que chega um momento parece estar velha, que vai morrer, mas passa aquele processo todo de, de renovação, né, das suas penas, de renovação do seu bico, das suas garras. Então as aves falam disso, do renovar das nossas forças, né? Milagre que Deus opera, muitas vezes quando parece que é o fim para a gente. E do estar acima de toda situação, Efésios 2:6, que fala que Deus nos colocou nos lugares celestiais, porque muitas vezes as aves, sabe o que elas fazem? Começa a tempestade, aves do tipo da águia, por exemplo, que ela voa acima das nuvens, acima das tempestades. E certos momentos que nós enfrentamos, Deus também nos faz voar acima deles. Quer dizer, não é voar acima no sentido de fingir que eles não acontecem, mas faz ver que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, está acima dessa circunstância, que nós não temos medo, nós estamos lá junto com Ele, né? Os peixes falam de incontaminação pelas coisas do mundo. Essa é a lição preciosa. Pois apesar do peixe viver num oceano salgado, ele não é salgado. Já parou para pensar? Ninguém tira um peixe lá do mar e fala, nem precisa temperar, estava no mar salgado, está salgado. Não, ele vive no mar salgado, mas não é salgado. Do mesmo jeito que a gente vive nesse mundo aí, ó, mas o sal desse mundo, o gosto desse mundo não pode pegar na gente. Assim devem ser os filhos da nova criação, que vivem, passei aqui, que vivem nesse mundo, né? Esse mundo aí tão contaminado, nesse mundo que quer tirar o nosso testemunho, mas a gente não pode ser contaminado por ele. Tá certo, gente? E, finalmente, Gênesis 1, 24 e 25. No sexto dia são criados os animais. Qual a lição daí? A lição espiritual. A principal lição que os animais nos trazem é a da capacidade de serem domesticados e domados. Nesse sentido, Deus chama o homem a aprender com os animais. Olha o que Deus usa Isaías para falar. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Aliás, com animais a gente aprende um monte de coisa, né, gente? Então Isaías aponta para isso e a gente pode apontar para um monte de coisa, né? Olha o seu cachorrinho aí do quintal de casa. Quanta lição, né, gente? Quanta lição. Esse cachorrinho que conhece tua voz, esse cachorrinho que é uma alegria só quando te vê, né? Esse cachorrinho que uma hora você briga com ele dali a pouco ele está todo feliz te vendo. Os seres humanos são assim. Briga com o ser humano para você ver o bico que você vai enfrentar e por quanto tempo você vai enfrentar. Né? A lealdade do cachorrinho, né, gente? A lealdade que às vezes a gente quer procurar nos seres humanos, né? Então, se a gente for parar para falar dos animais aqui, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar muito tempo falando. Então essa lição está aí na criação dos animais, né? Então tá aí, essa é a nossa lição de hoje, né? Na próxima lição nós vamos ver o propósito de Deus ao criar o homem, que é a coroa da criação. Tá ok, gente? Então, vamos prosseguir. Leia o livro do apóstolo Jair, aí, a missão da igreja, que trata justamente o capítulo que fala justamente sobre o propósito da criação, que tem muito mais pra gente. Tá bom? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.